O erro das imagens nas igrejas cristãs, por Thomas Cranmer. Thomas Cranmer fez parte da Reforma Inglesa. Ele nasceu em 1489 e faleceu em 1556. Ele é reconhecido como um puritano que nasceu fora do seu tempo. E essa citação vem do seu catecismo, que é chamado de A Short Instruction into Christian Religion for the Singular Commodity and Profit of Children and Young People, que foi publicado em 1548. E aqui vai a citação. E aqui aparece o abuso do nosso tempo, que antes é seguido a fantasia dos cuidadores ou pintores do que a palavra de Deus. Colocaram nas igrejas a imagem, como eles a chamam, da Trindade, onde eles retratam Deus, o Pai, como um velho homem com uma longa barba peluda. E o que podem as pessoas mais simples aprenderem com isso, senão erro e ignorância? Muitas pessoas não têm pensado que Deus, o Pai, é uma substância corporal e que ele tem um rosto, barba, mãos e pés por consequência de ver ele pintado dessa maneira? E para esta consideração, diz Santo Agostinho que é uma coisa detestável para os homens cristãos terem qualquer imagem de Deus na igreja. Pelo que parece, nos tempos de Santo Agostinho, não havia tais imagens nas igrejas cristãs, mas que isso, na verdade, foi uma invenção dos papistas trazida de anos posteriores, que não nos leva ao verdadeiro conhecimento de Deus, mas nos leva a erros e à ignorância de Deus. Temos também as Santas Escrituras que nos anunciam as maravilhosas obras de Deus, pelas quais podemos ser levados ao conhecimento de Deus, sem imagens pintadas ou esculpidas. Agora, porventura, alguns dirão que Cristo tem um corpo, e que também tem santos, e portanto deles podemos ter imagens, embora Deus Pai não se possa fazer nenhuma imagem. E mais adiante dirão que a causa pela qual as imagens foram proibidas foi o perigo da idolatria e de adoração a elas, e que, portanto, se não houver tal perigo, podemos então ter imagens. Contudo, não vou negar totalmente, mas imagens de apóstolos podem ser possuídas, porém eu acho mais conveniente para a religião cristã que elas sejam tiradas das igrejas dos homens cristãos, do que serem colocadas no templo de Deus. Nota do tradutor. O autor parece ser um pouco ambíguo aqui. Não se sabe exatamente se ele fala sobre imagens de Cristo ou somente dos apóstolos, porém, pelo contexto, estou supondo que seja apenas dos apóstolos, pelo fato do próprio autor ser contra as imagens de Deus em si. Voltando ao texto. E desta minha opinião, apresentar-lhe-ei algumas boas razões, a fim de que, quando razões forem exigidas sobre nós, ingleses, por não termos imagens em nossas igrejas, então poderás dar uma resposta razoável, e que também no seu tempo você poderá declarar aos seus filhos quais abusos entraram na igreja por causa das imagens, e que, se algum homem daqui em diante trazer imagens de forma astuciosa, novamente para o seu próprio bem da sorte, eles podem quanto mais cedo perceberem a sua maldição e assim melhor evitar o perigo e a ameaça. Nota do tradutor, a palavra maldição não está no original, pois me parece que o autor teve um erro de ortografia e a palavra original não é legível. Voltando ao texto. Primeiro, é certo que não temos mandamento, conselho, nem exemplo na Escritura, nem da igreja primitiva nos tempos dos apóstolos, nem muitos anos depois, para estabelecer imagens em nossas igrejas. Não se pode dizer que as imagens sejam necessárias, pois então condenamos os apóstolos e todos os homens santos na igreja primitiva. E sim, até condenamos ao próprio Cristo, porque eles não usaram tal coisa. Não é nem nos dito que as imagens são proveitosas, pois se fossem, ou Cristo teria ensinado isso, ou o Santo Espírito teria revelado para os apóstolos. Mas isso não foi feito. E se eles faziam isso, os apóstolos foram muito negligentes, pois não fizeram nenhuma menção disso, e não falaram qualquer boa palavra sobre imagens, visto que falavam tanto contra elas.
E isso então quer dizer que o anticristo e seus santos papistas tinham mais conhecimento ou zelo fervoroso para nos dar coisas piedosas, proveitosas para nós, do que os próprios santos de Cristo. Sim, e até mesmo do que o próprio Cristo e o Espírito Santo. Nota do tradutor: o autor aqui está sendo claramente irônico. Voltando ao texto. Agora, portanto, bons filhos, vemos que, como as imagens não são necessárias nem proveitosas para as nossas igrejas e templos, e nem foram usadas no início por Cristo, nem no tempo dos apóstolos, nem muitos anos depois, e que depois de muito tempo foram trazidas pelos bispos de Roma, e vemos também que essas imagens são muito difamatórias para a religião de Cristo, pois por elas o nome de Deus é blasfemado entre os infiéis, turcos e judeus, que por causa disso chamam a religião cristã de idolatria e adoração às imagens.